Estamos de volta e na reta final de 2024 nós vamos saber como é que fica o tempo nas 5 regiões do Brasil com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur, seja muito bem-vindo. A gente quer saber se essas acas aí vai passar a virada com a gente no Sudeste ou não. Como é que fica? Vai sim, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia, né? A zona de convergência do Atlântico Sul ainda continua ativa e deve ainda trazer chuva tanto para o centro-oeste quanto na região sudeste do país. Aqui nas imagens de satélite, a gente vai ver que ela ainda está configurada, né? Todo esse canal de umidade se concentrando principalmente, né, em Minas Gerais, Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. A tendência é que no sul a gente começa a ter temporais a partir de amanhã e essa chuva, conforme a gente vai chegando no final da primeira quinzena de janeiro, deve se espalhar, né, por boa parte da região nordeste. Então, destacando hoje a tendência de sol, principalmente no oeste de Mato Grosso do Sul e faixa litorânea da região nordeste e sul do Rio Grande do Sul. Isso porque já no sul teremos, né, as pancadas de chuva ao final da tarde, porque temos aí, né, novamente a presença de um cavado. O produtor sabe, quando a gente fala de cavado, é o risco de tempo severo, com possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento passando de 70 km por hora. Isso porque temos que a temperatura máxima bate na casa de 35, 36 graus em Mato Grosso do Sul e boa parte do Nordeste. E esse vai ser ainda o panorama dos próximos dias, porque hoje os temporais se concentram principalmente aqui, ó, na região sudeste, pegando principalmente região central de São Paulo, sul de Goiás, centro-sul de Minas e também áreas da Serra do Rio de Janeiro. Isso mais ao final da tarde. Existe sim a possibilidade, mas é baixa para a queda de granizo e deve ficar mais aí na rajada de vento passando de 50 km por hora, já que a zaca está perdendo força. Agora, a partir de amanhã, eu quero destacar o seguinte, que além de ter esses temporais com um pouco mais de vento na região sudeste, o cavado começa a atuar na região sul. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já em alerta na quarta e também na quinta-feira se estendendo para Mato Grosso do Sul, também interior de São Paulo. Então, nessa área aqui na porção sul, aí sim, é risco de granizo, rajadas de vento que podem até passar de 100 km por hora. Então, muita atenção na terça e na quarta-feira. E no Brasil Central é aquele sistema, né? Nuvens com muitos raios e também aí a rajada de vento fica na casa de 50, né? Para a gente separar bem aqui o que está acontecendo, porque o pessoal vê todo esse vermelho, né? Acha que é granizo em todas as áreas. Então vai ter pelo menos temporal aí para grande parte ali do interior, né, na virada, a gente vê principalmente, né, da região sul, também sudeste. A gente teve algumas aberturas de sol em São Paulo, tal, mas é aquela história, a chuva quando vem e ela é duradoura, né, justamente por causa dessa linha de instabilidade. Agora, olhando aqui para o sul, né, que foi uma região que a gente fazendo uma retrospectiva de 2024, não tem como não puxar, né, a tragédia que aconteceu no fim de abril, início de maio. Muitos produtores, né, conseguiram se recuperar, outros tantos não, né? A gente sabe que para muitos até saíram da atividade, pecuária de leite, muito difícil. Agora, esses temporais que vão acontecer agora, bem nesses últimos dias de 2024, eles vão trazer chuva muito volumosa? Ou é mais uma questão da rajada de vento que pode chamar atenção? Ou o volume de chuva também é muito significativo? Então, né, quando a gente olha para a chuva, a gente tem a situação que é o seguinte: temos aí que a chuva ela não deve ser aí numa forma tão volumosa, então não vai ter perigo, por exemplo, né, de enchente, porque choveu muito no sul de Minas e também no sul do Rio de Janeiro. Quando a gente olha para o panorama para os próximos 5 dias, então vamos separar aqui, ó. Na região norte, uma chuva muito boa que se espalha para o estado do Pará, eliminando de vez o risco de focos de incêndio e ajudando também na implementação da safra 24-25. Agora, onde essa chuva vai trazer problema? Principalmente no centro-sul de Minas, porque não tem parado de chover lá, o solo se encontra com excesso de umidade e o acumulado de chuva ainda fica na casa de 50, 80 milímetros em 5 dias. Então, no Rio de Janeiro chove, mas não é uma chuva volumosa, né? Teve aqueles alertas da semana passada, choveu muito no final de semana, porém, essa semana já vai ser uma semana mais branda, então o produtor carioca ele pode ficar um pouco mais tranquilo e a chuva, no geral, ela é muito bem-vinda. A preocupação que fica é justamente aqui, ó, vamos dizer assim, nesse buraco sem chuva aqui na região nordeste, que deve ter, né, chuvas mais intensas a partir aí do final da primeira quinzena de janeiro. E agora a atenção que eu quero chamar é que a chuva no Paraná e Santa Catarina é muito boa, porém no Rio Grande do Sul não, porque o produtor, o gaúcho, precisa de mais chuva, né? A temperatura essa semana vai bater na casa de 32, 33 graus e vai ser assim nos próximos 10, 15 dias, ou seja, já pega uma janela muito grande de temperaturas elevadas,
chuvas aí que não vão somar 20, 30 milímetros em 5 dias, e já deixa aí a soja do produtor gaúcho, pelo menos nesse começo de janeiro, sob restrição hídrica. Tá certo. Então a chuva tem em alguns pontos do Rio Grande do Sul, vai ser Mas abaixo do esperado, né? é Já que insuficiente. insuficiente agora nesse momento, nessa época. Tá bom, Arthur, e me fala uma coisa, para a parte central do Brasil, né? A gente falou do Sul, também só perguntando um pouquinho também lá do Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul era uma região que estava com mais restrição hídrica quando a gente comparava com Mato Grosso e Goiás. Para Mato Grosso e Goiás choveu bastante, choveu até demais, em alguns locais estava até com problema de excesso de água, então doenças fúngicas. A gente até trouxe uma entrevista no Mercado e Companhia falando sobre isso, sobre as medidas preventivas. Agora, a chuva se distribuiu de uma forma melhor geograficamente também no Brasil Central? Sim, né? Então aí a gente vai ter que separar aqui, porque existem duas situações bem distintas no Brasil Central. Temos aqui que em Mato Grosso e Goiás a chuva não para. Então, ou seja, ainda tem um problema de falta de luminosidade, né? Não é um grande impacto, mas sim impacta negativamente na produtividade final, né? O calor, né? Estamos no verão, por mais que não esteja 40 graus, está quente, favorece o surgimento de doenças fúngicas. E essa situação aqui no Mato Grosso e Goiás deve persistir não só nos próximos 15 dias, como por todo janeiro. Agora, em Mato Grosso do Sul, já houve a reversão do quadro de déficit hídrico, e essa chuva, pelo contrário, é muito boa. Então, para Mato Grosso do Sul, é uma umidade muito bem-vinda, até apesar que as cores são parecidas, só que tem chovido muito em Mato Grosso e Goiás. Então, são situações que o produtor está enfrentando o problema devido ao excesso de chuva, né? Como a gente havia alertado, que o único problema que o produtor vai ter daqui para frente é o excesso da chuva, que ela é muito bem-vinda, mas também precisa fazer sol. Tá certo. E isso vai muito no encontro, né? A gente vai trazer, né, o relatório, o que a ANOA tem a dizer, né? Tudo que está aí se falando sobre a laninha. Só que, por enquanto, quando a gente pensa na safra, o problema vai ser a chuva em excesso. Principalmente na hora da colheita, que muitos já começam a colher no final de janeiro. Arthur, por enquanto eu te agradeço, mas você vai voltar. Tem muita gente participando aqui, enviando perguntas. Fala também um pouco dos próximos dias de janeiro. Calma que o Arthur volta com um especial para você saber da chuva e da temperatura de janeiro todo, né, Arthur? Até daqui a pouco, então. Então, até daqui a pouco.